Bom, pessoal, vamos dar início à sessão da tarde. Com muito prazer aqui que a gente e com uma força hercúlea para conseguir fazer isso, e graças ao Dr. Ariê e à equipe do Einstein a gente conseguiu fazer. A gente vai apresentar agora uma cirurgia ao vivo, uma terapia focal que o Ariê está operando. O Ariê dispensa comentários, está com a sua equipe, depois ele apresenta a equipe dele para debater aqui pessoas muito bem conhecidas do nosso meio urológico, Dr. Guilherme Prado Costa, de Jaú, que fez fellow em Montsouris, mestrado, doutorado, etc. Dr. Éder Brazão, conhecido de todos, um expert em terapia focal e cirurgia robótica. O Dr. Renato Oliveira, da Beneficência Portuguesa, também um expert em terapia focal, tem muita experiência em terapia focal e um exímio cirurgião robótico. O Dr. Mathieu Duran, from France. We already know him from the first talk. Thank you, Dr. Mathieu Duran. So Eder is going to present the case, and then Arié will be alive to do the surgery, okay? Eder, if you can speak in English, Arié as well, if you can speak in English, because Dr. Mathieu is here, if it's possible, of course. Otherwise, we can translate that, okay? Éder, o Éder vai apresentar seu caso agora, tá bom, Arié? Tá bom. Eu não sei se o foco principal... tudo bem. No Boa tarde a todos. Então, obrigado à comissão organizadora, Alexandre, por estar aqui. Vamos apresentar então o caso que o Arié vai tratar hoje. So, it's a 74-year-old male, no comorbidity, no ECOG 0, has hypertension, dyslipidemia, and he had ISUP2 prostate cancer, with the initial PSA of 18. He was previously treated with radiation therapy plus ADT for 2 years, from 2020 to 2021, and he reached the PSA nadir of 0.04 in May of 22. Unfortunately, he had a biochemical recurrence. His PSA currently is, in fact, in July of last year, it was 2.4. Had an MRI showing recurrence, 1.1 lesion in the mid gland toward the apex in the left side, and he had a biopsy confirming his recurrence. So again, ISUP2, 20% of lesion pattern 4, and 2 fragments in the area of the nodule, just in the nodule, no tumor outside the nodule. He was restaged with conventional staging, CT scan, and bone scan, and no evidence of lesion. So we can see here the lesion. Hypocynal in T2. Here ADC showing small lesion in mid gland. Here in the arrow, the lesion. Arié, do you want to show us your setup and what you are doing over there? Welcome. We are. Você está me escutando, Éder? Está escutando bem? Up to here to you. Pode mudar para ali, por favor? Any comments regarding the case? So it's a conventional radio recurrence patient, right? Éder, você já está me escutando? Já estamos escutando ali. Legal. A câmera já está para cá, né? A câmera já está mostrando você. Ao fundo estamos vendo a imagem do ultrassom e a casa está cheia. Boa. Primeiramente, gostaria de agradecer a oportunidade. Eu quero destacar que a primeira terapia focal, ou terapia ablativa da próstata realizada no Brasil, em transmissão ao vivo. Eu também não vi em outros locais, então é um fato inédito aqui que está acontecendo no nosso congresso, tá? É um paciente pós-radioterapia, era um paciente do SUS, que veio do Hospital Vila Santa Catarina e faz parte do nosso projeto de pesquisa. Ele é o caso ideal que eu chamo para terapia ablativa, que está em todos os guidelines. É o paciente com recorrência pós-radioterapia. Esses pacientes com recorrência pós-radioterapia, se bem acompanhados, detectado na recorrência precocemente, em geral essas doenças são unifocais e passam a ser o tratamento de primeira escolha. Eu, apesar de ser um cirurgião robótico de alto volume, eu acredito que no cenário pós-radioterapia a gente tem o mesmo controle oncológico que a cirurgia e melhores resultados funcionais e menos morbidades nesse cenário que a gente vai apresentar hoje. Então, hoje é o cenário ideal.
Gostaria de apresentar aqui minha equipe, que a gente faz sempre numa equipe grande. Eu acho que esse é o segredo do nosso sucesso. Aqui a gente tem o Guilherme Mariotti, todos aí, a maioria conhece. Ele é radiologista intervencionista aqui do nosso serviço. E normalmente ele está aqui comigo na maioria dos procedimentos, o que confere a gente maior segurança, maior qualidade do procedimento para os pacientes. Temos como meu fellow o Francisco, que é nosso fellow lá do México, anestesista o Felipe Rottman, enfermeiro Edson aqui conosco. Então todo mundo colaborando com esse procedimento. Primeiramente, eu vou explicar um pouquinho da tecnologia aqui e em seguida a gente vai para o procedimento. Tá? Deixa eu só puxar aqui. Essa aqui cai as outras. Essa daqui, vocês podem ver, é a agulha. Tá? Essa agulha é um eletrodo. Importante destacar na ponta dela que a gente tem uma faixa que eu abro. Pode ser de 1 a 4 centímetros. É isso que vai determinar a minha área de tratamento. Então, se eu escolho que vai ser 2 centímetros, o que é importante? A energia ela é como se fosse um fuso e ela passa meio centímetro para frente e meio centímetro para trás. Então, toda hora que a gente faz uma sobreposição, a gente está fazendo uma sobreposição de fusos. Com isso, a gente garante o tratamento adequado na área. Nesse caso, como vocês viram, tem um poro ósseo, a uretra, é uma lesão que está bem na zona periférica, do lado esquerdo. Então, qual que é o nosso plano aqui? A gente vai botar uma agulha bem próximo da lesão, na periferia. A gente vai botar uma agulha embaixo da uretra, que vai gerar uma energia. Nós vamos botar uma agulha um pouco mais para cima aqui, e uma aqui. Hoje nós vamos tratar com 4 agulhas. Então, toda essa área de tratamento que vai ser realizada. Em alguns casos, eu só tenho 3 agulhas. Eu migro uma agulha para cá, com isso eu faço tratamento em 2 tempos, triângulo 1, triângulo 2. Mariotti, você quer falar um pouquinho mais sobre a tecnologia NanoKnife e a eletroporação, que você também tem feito em outros órgãos também? Sim, né? Para nós, da radiologia intervencionista, a eletroporação já está mais consolidada em termos de tempo e de resultados, né? Então, os primeiros usos da eletroporação irreversível, além do uso e materiais, etc., foi para tumor de pâncreas. Pâncreas inoperável, um inimigo totalmente diferente do inimigo da próstata, né? Um inimigo muito mais agressivo e com uma restrição ali de lesões a estruturas não alvos, que você exige um grau de segurança, que é o que a eletroporação faz, né? Então, frente a outras terapias térmicas, radiofrequência, micro-ondas, HIFU, CRIO, a eletroporação irreversível é a única terapia não térmica. Então, se adequado exatamente o protocolo e os recursos que a gente tem na imagem e no aparelho, ela não altera a temperatura do tecido. Provoca um pouco de gás pela hidrólise, a gente vê na imagem, então é possível a gente saber prever mais ou menos por onde está entregando a energia, mas como é uma energia elétrica, ela não altera a temperatura do tecido em condições adequadas aí de tratamento, né? Então, na próstata, que é um inimigo de relativa menor agressividade, né? A gente consegue muita segurança. Em pâncreas, a gente às vezes até atravessa alças intestinais, duodeno, etc., porque é uma agulha muito fina. Essa agulha ela tem 19 gauge. Então, ela é muito segura para tratar, inclusive regiões aqui perto do bundle, perto do reto, perto da bexiga, é bastante seguro. Bom, o que a gente precisa para fazer? Então, o paciente está na posição de litotomia convencional para a gente, como se fosse uma biópsia transperineal. Eu tenho um stapler, que é uma estrutura que segura o meu ultrassom, deixa ele estável. Isso é bastante importante para o tratamento. Eu tenho um grid, como se fosse uma batalha naval, que é onde que eu vou determinar as agulhas, porque ela é fundamental que elas ficam paralelas. Acho que esse é o grande desafio, o posicionamento adequado das agulhas. Temos o ultrassom, que a gente faz o controle de imagem em tempo real, que é muito importante, e temos a máquina, que é o NanoKnife. Então, esse é o setup que a gente precisa para fazer esse tratamento de uma forma adequada. Então, voltando a caso, aqui a gente vai fazer com fusão. O Guilherme vai mostrar para a gente a fusão e a imagem de ultrassom e ressonância que nós temos. Então, esse equipamento que a gente tem aqui é um equipamento de última geração, que a gente faz as biópsias com fusão de imagem da imensa maioria dos casos. Então, ele consegue acoplar em tempo real a ressonância magnética, as sequências que a gente escolher. Então, aqui eu sempre escolho a sequência mais anatômica que a gente tem, que é o T2, tanto no axial quanto no sagital, para a hora que a gente vai mudar o eixo do transdutor.
e o ADC, que é uma sequência mais específica, né? Uma alteração no ADC significa uma hipercelularidade que vai restringir a difusão e a gente consegue observar bem e guiar. Vocês veem que o ultrassom, né? Mesmo o ultrassom de alta qualidade, ele tem certas limitações, né? Em termos de identificar lesões focais, ainda mais pós-radioterapia. Então, aqui a gente vê várias áreas de baixa ecogenicidade no tecido prostático, e a área em que foi descrita como PIRADS4 na ressonância magnética é essa área médio apical aqui intermediária do lobo esquerdo. Então, esse transdutor ele permite uma imagem biplanar, né? Aquela era a imagem axial e aqui a imagem sagital da próstata. Então, a gente vê os planos que a gente atravessa para chegar na agulha, né? Os planos musculares pélvicos, elevador do ânus, e aqui já chegando perto da próstata, a bexiga lá atrás, a uretra aqui nesse nível intermediário, e o alvo que a gente, sempre que a gente vai batendo as imagens, você vai configurando a fusão para chegar exatamente no alvo com uma imagem de alta qualidade em que a gente pode guiar aí os eletrodos ou a biópsia, né? Bom, legal. Agora vamos dar início ao tratamento. A gente vai botar no corte axial. Como vocês podem observar aqui, eu uso sempre uma agulha de hack para iniciar meu planejamento, para entender um pouquinho o que eu chamo de batalha naval. Tá? Então eu coloco a agulha num lugar que eu acho que ela é pertinente, e com ultrassom eu já vejo. Ó, vocês podem observar no ultrassom, ele tem lá a agulha chegando naquela região, que é um ponto que eu quero, que é abaixo da uretra. Tá bom? Então eu vou substituir, eu tiro a agulha de hack e coloco a agulha real. E vou controlando a entrada dela. Então, ó, ela está abaixo da uretra. Às vezes eu posso ajeitar um pouquinho mais para baixo, para ficar no posicionamento que eu mais queira. Tá? Então, eu não sei se vocês estão conseguindo ver, talvez o mouse, aponte onde ela está lá para eles, por favor. Então, aqui está a lesão, então eu estou com uma margem, eu estou na parte medial dela, com uma margem medial, tá bom? Daí o Mariotti vai colocar no corte sagital, que a gente vai entender a profundidade que a gente tem que ir. Ari, você quer comentar um pouco sobre o planejamento em relação a margens, né? Porque quando a gente fala em terapia focal, principalmente quem não está tão habituado, acha que o tratamento tem que ser somente na lesão visível. Como que você faz o planejamento aí das margens do seu tratamento? Então, o que acontece? Eu não sou a favor da terapia superfocal, que a gente chama, né? Eu acho que o nome correto é a terapia ablativa parcial da glândula. Esse é o termo correto. Por quê? Porque a gente vai ablar um pedaço dela. Eu não sou a favor da superfocal porque aumenta o nosso risco de ter uma recorrência in field. Então eu trato hoje em dia, a maioria dos casos, como hemiablação, tá? Porque eu acho que eu tenho uma margem mais adequada, ou seja, uma segurança oncológica melhor, e eu tenho também, mantenho meus resultados funcionais. Tá? Então eu estou com a agulha de hack agora, eu vou tentar colocar a agulha bem na beiradinha da próstata. Tá? Então eu vou pegar a agulha 2. E vou colocar bem na beiradinha. Esse ultrassom ele permite, né, a visão tanto axial quanto sagital, né? Tanto para planejamento... É um planejamento biplanar, né? Tridimensional, né? Biplanar, exatamente. E como o Ari comentou, as agulhas têm que estar realmente alinhadas aí para que não haja dispersão de energia. Aqui a gente já está com duas agulhas posicionadas na área alvo principal. Agulha 1, medial, agulha 2 bem na bordinha da próstata, tá bom? Daí vamos para a agulha 3. Agulha 3 eu vou botar superior à agulha 2. Aqui ficou um pouquinho alto. Acompanhe ali no ultrassom agora, dá um destaque no ultrassom para eu testar. Eles veem chegando a agulha. Achei que ficou bom. O que você acha, Mariotti? Eu acho que sim. Agora a gente precisa medir as distâncias. Vamos colocar a quarta? Agora eu vou botar a quarta agulha, que eu vou tratar praticamente uma hemiablação e eu vou preservar a parte anterior dela. Por quê? Porque não tem nenhum sinal de doença, tá bom? Agora, destaque no ultrassom novamente, que eu vou botar outra agulha.
Ficou um Se pouquinho vocês afastado. puderem aí com a seta do ultrassom mostrar realmente onde está a agulha, para a gente aqui na plateia vai ficar um pouco melhor, principalmente a lateral, depois que fixar. Essa visão está melhor para a gente. Vamos ver. Bom, agora o Mariotti vai mostrar com o mouse como é que ficou o nosso posicionamento. Tem a área alvo, daí a agulha 1, ele vai mostrar para a gente, ele está com o mouse. A agulha 2 está bem nessa região. A agulha 3 ali. E a agulha 4 a de cima. O que a gente tenta é deixar entre uma agulha e outra na faixa de 1 a 2 centímetros. Está nessa faixa, então próximo de 1 centímetro ou próximo de 2. Não precisa ser tão exato, mas é o ideal, é onde a gente tem o melhor controle da energia. Então da 1 para 2 a gente já conseguiu com 17 milímetros, da 2 para 3 a gente conseguiu com 12 milímetros, da 3 para 4 a gente está com 17 milímetros, e da 4 para 1 a gente está com 14 milímetros. E da 1 para 3, provavelmente como é uma diagonal, vai dar um pouquinho mais. Tá? O grande dificuldade, o core do tratamento é isso, é o posicionamento da agulha. A partir do momento que você posicionou de uma forma adequada, o tratamento está cumprido. Então é importante a gente destacar esse fato. Uma distância de 1 para 4. As diagonais 2,0 as duas. Tá. 1 para 3 e 2 para 4. Agora a gente vai botar no sagital para ver o tamanho da próstata, para a gente também entender a abertura. Eu fiz uma abertura aqui de 2,5. Tá? Então, ou seja, a gente está tratando praticamente 3,5 centímetros. Tá? Então aqui, a agulha de cima. Então a gente tem que deixar alinhado. A gente tem que deixar o mais paralelo possível. A gente está vendo um leve ângulo. O que não pode estar é muito angulado. Tá um leve ângulo, a gente não tem como ter a perfeição no paralelismo, mas a gente tenta. E as pontas, elas estarem equidistantes. Deixa o mousezinho naquela lá. Daí, o que o Mariotti vai fazer? Ele vai deixar o mouse na região que eu acho que tem que ficar a agulha para eu posicionar as outras. Então, tá ali, ó. Agora eu cheguei nessa. Então, eu vou introduzir um pouquinho mais. Atenção no ultrassom agora, o foco da imagem. E a última, que é a mais lateral, também. Agora acho que está bem. Renato quer fazer uma pergunta aqui para você, Ari? Areia, tá ouvindo? Estou ouvindo. Areia, fala Pode pra falar. gente, existe alguma preocupação no posicionamento da agulha, distância do reto ou distância da uretra por causa da disseminação de energia? Alguma distância segura? Bom, o halo de energia é de 5 milímetros, tá? Então, o ideal é que você esteja pelo menos a 5 milímetros do reto. O Guilherme está medindo aqui, nós estamos exatamente a 5. Eu vou te falar que a eletroporação é a energia que eu tenho menos medo, porque, em teoria, a energia que a gente dá para a próstata, que é irreversível, é uma lesão reversível em outras estruturas. Então, a gente acaba indo bem perto, a gente foi ganhando confiança com o passar dos anos, e cada vez aí dos casos, a gente está fazendo cada vez mais ousado, cada vez mais perto do reto, mais perto da banda, e com um aumento da energia. Tá? Então, a sua pergunta é super pertinente, acho que tem que ter esse cuidado. É importante que a agulha esteja dentro da próstata, que ela não perfure o reto e manter uma distância segura. Eu acho que 5 milímetros é a distância segura. E acho que vale a pena complementar, fazendo um apontamento aqui, de que a gente é muito fácil para a gente ampliar esse espaço. Né? Então, a gente já está acostumado com uma hidrodissecção, aí, colocar uma agulhinha espinal fina, injetar líquido nessa região, se a gente tiver essa preocupação, ou até soltar esse stepper, né? A hora que o ultrassom tira a pressão do reto, ele consegue aumentar bastante esse espaço para distâncias perto de 1 centímetro. Então, realmente, na teoria, né, na física do equipamento, não existe essa preocupação, mas caso haja essa precaução a mais, é muito simples a gente, através de mecanismos simples, aí, aumentar esse espaço. Ari, em relação à uretra, você
insere algum catéter uretral, uma sonda uretral antes do procedimento? Você tem preocupação em transfixar a uretra? Isso é uma preocupação para você? Com eletroporação, eu não tenho esse medo, tá? De novo, a energia que a gente aplica, ela geralmente não gera uma alteração irreversível em outros tecidos, tá? Então, ela tem essa física que atinge realmente só o tecido de câncer de próstata, tá? Tanto é que a eletroporação, ela é a que tem o menor alteração conformacional da próstata, tá? Então, eu acredito que é a que tem menor efeito na hora de a gente querer fazer uma cirurgia de resgate. Então, ela tem essas características que me deixa bem seguro, tá? Tanto é que eu chego bem perto do ápice. Em teoria física, se eu usar energia na musculatura, ela pode gerar uma lesão, mas uma lesão não definitiva, uma lesão reversível. Então, eu afirmo com segurança que tratamento primário, isso aqui é pós-rádio, mas primário, a gente já tem mais de 50 casos, não tivemos nenhum caso de incontinência nem de impotência sexual. Então, acho que é uma informação importante a ser destacado. E é um procedimento ambulatorial, ele vai para casa. No momento ele está sem sonda, porque eu imaginei que a energia ia passar ali perto da uretra, então eu preferi deixar ele sem sonda. Vou passar a energia pela uretra sem medo nenhum, e depois eu deixo ele sondado 5 a 7 dias, varia de cada paciente. Como alternativa para alguns pacientes, eu uso a cistostomia, porque muitos pacientes eles têm grande desconforto uretral. Então essa é a queixa no pós-operatório, uma ardência e incomoda com a sonda. É pior que uma prostatectomia radical, porque ele tem a próstata inflamada. Então eu deixo a cistostomia fechada, ele já vai avaliando resíduo e eu tiro com segurança. Bom, posicionado as agulhas, a gente vai agora para configurar a energia. Então a gente vai agora para a máquina do NanoKnife. Como vocês podem ver ali na máquina, a gente tem 1 para 2, a energia dá 1 para 3, dá 1 para 4, 2 para 3, 2 para 4. Então, cada uma dessas vai ser uma energia, tá bom? Eu vou fazer um teste com 10 pulsos, tá bom? E eu vou ver a amperagem. Então, eu estou com 2.000 volts e eu preciso ver a amperagem. A amperagem que determina o quanto é a resistência, a redução da resistência do tecido. Para ter uma eletroporação irreversível, tem que estar entre 20 e 40. Até 20 amperes, você vai ter uma eletroporação reversível. Entre 20 e 40, irreversível, e acima de 40, você vai ter liberação de calor, que a gente não quer. Essa é a única energia que não libera calor nem frio, por isso ela afeta menos os tecidos adjacentes. Então, tudo posicionado, agora nós vamos fazer os testes. Daí, eu aciono no pedal, e a máquina vai carregar. Uma pergunta a respeito disso. Você, na sua experiência, você nota alguma diferença nas próstatas de resgate e no tratamento primário em relação a essa condutividade do tecido? Sim, sim. Às vezes, quando tem muita fibrose local, a gente precisa de um pouquinho mais de energia para atingir o nosso objetivo, que é a amperagem. Então, com certeza. Mas o que é interessante que vocês vão observar, que durante o tratamento, como vai tendo a abertura dos poros, a amperagem vai subindo. Então, isso vai mostrando que realmente está abrindo. Ó. Por exemplo, na 1 para 2, a gente começou com 30 já. Então, é que a gente tem estimado, é mais ou menos em 2.000, então, com a nossa experiência. Então, estou feliz com essa energia do 1 para 2. Do 1 para 3, está um pouquinho acima de 30. A gente pode até começar, mas em qualquer momento eu posso parar e reduzir a voltagem. Ó, aqui eu já estou achando que está muito forte. Vocês podem ver aqui em cima na tela, ela já está em 37. Então, se eu manter o tratamento em 37, ele vai passar dos 40. Então, eu vou reduzir a energia do 2 para 3. Essa aí também eu vou reduzir. Ariel, Torinho, a gente está fazendo aí hemiablação, mas caso eu opte por fazer um tratamento de quadrante só da base da próstata, como é que você determina de que parte da agulha é que vai sair a energia? Como é que eu faria um tratamento só da base, visto que a gente está entrando pelo ápice, e qual o tamanho de tecido que a gente consegue tratar com essas agulhas? É a abertura da agulha. Então, você quer abrir a agulha 1 centímetro, quer abrir a agulha... Ela é 1 centímetro a partir da ponta. Então, você... E até quantos centímetros? Ela pode ir até 4 centímetros. Tá? A área de ablação. Então, bota 1.800 nas duas do meio. Então, agora a gente está baixando a energia um pouquinho para 1.800. Então, eu faço o teste com 10 pulsos. Nós vamos refazer o teste. Como estão todos acima de 20 amperes, a gente já iniciou o tratamento. Então, esse paciente já foi tratado. Tá? Ele já recebeu 10 pulsos. O recomendado pela indústria são 90 pulsos. Hoje eu tenho dado 110, 120, porque eu tenho ganhado cada vez mais confiança, não tenho efeitos colaterais e aumenta a minha segurança para não ter recorrência em field, que é aquela recorrência na área
na área do tratamento. Então, ó, a 1 para 2 está excelente, em torno de 30. Antes eu começava em torno de 20. Hoje eu estou mais corajoso e mais confiante na tecnologia, eu começo em 30. Essa aqui também já está, a da 1 para 3, já está próximo de 30 amperagem, está uma regulação boa, que eu acho. Tá? Aí a subiu um pouquinho, mas está bom Então, ainda. só para deixar claro, você ainda não está tratando, né, Ari? Você está testando a condutividade do tecido, né? Isso que é Eu bom deixar claro. Eu estou testando a condutividade, mas já estou tratando. Porque cada pulso acima de 20 amperes já vai abrindo poros e matando célula. É que a gente acredita que para esse efetivo, a gente pelo menos de 90 pulsos. Então, aí esses pulsos já estão contando, ou seja, eu já dei 20 pulsos em cada área, entendeu? Então, agora eu vou só complementar. Ó, só a última que eu achei que ficou um pouquinho mais acima que a média, eu vou baixar agora para... Pode baixar 1.800 também. E depois dessa eu vou disparar o tratamento, porque eu estou bem satisfeito com a condutividade. Está bem seguro. Ari, tem alguma diferença aí, setup da sua energia com relação ao tratamento primário ou de resgate? Como a gente tem no Raifo a gente tem um protocolo diferente para resgate pós-terapia, com tempo de energia e de descanso um pouco maior. Aí você usa energia diferente ou não? Não, aqui o que acontece? Aqui ela é mais manual. Ela não é pré-setado como é no Raifo. Então, aqui eu calculo a energia de acordo com cada caso. O que eu quero no final do dia é que tenha uma amperagem adequada. Tá? Então, varia. Então, eu não tenho o número exato da energia que eu vou usar para pós-rádio ou primário. O que eu te falo é que é em torno de 1.800 e 2.200, a maioria dos tratamentos. E daí eu quero deixar sempre iniciar com 30, porque quando iniciar com 30 eu vou dar 90, vocês vão observar que vai aumentando essa amperagem. E se chegar muito mais do que 40, a gente precisa parar o tratamento e baixar a energia. Então agora a gente classificou Dr. como... Duran wants to make a consideration here. Dr. Duran? Just a question. Thank you very much. If the patient would have a BPH, symptomatic with BPH, would you treat the BPH surgically first, or would you treat first the lesion? Thank you for your question. So here, when you have a large BPH or symptomatic BPH, you usually perform a TURP in the same time. I start with the electroporation or HIFU or whatever energy I want. And after, when I finish the focal treatment, I start doing the TURP in the same day. Okay? So, aqui a gente está vendo a curva crescendo. Como vocês podem ver, começou com 29 e aqui já está com 36, a corrente máxima. Então, a minha expectativa é que após 90 pulsos entre a 1 e a 2, chega próxima de 40. A gente já teve uma alternância de corrente entre o início e onde a gente está de 7. A gente acredita, essa é uma teoria até do nosso programa, a gente está fazendo um estudo sobre isso, que tem que ter pelo menos acima de 5 essa alternação de corrente, que significa que realmente abriu as células e alterou a perfusão, a permeabilidade do tecido. Tá? Então, ó, a gente começou com 29, agora já está no 38. Eu estou ficando bastante satisfeito. Vou voltar a imagem um pouquinho. Pode falar. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Esse paciente ele fica internado ou ele vai embora no mesmo dia? E aí, como que funcionam os retornos de vocês? Esse paciente ele é ambulatorial, a gente faz na intervenção aqui, como se fosse uma biópsia próstata-transperineal, ele fica 2 horas na RPA e vai para casa. Se o paciente fizer uma RTU junto, o pós-operatório é de RTU, né? Daí pode ser no dia seguinte ou depois de 2 dias. Tá? Então, eu só vou mostrar uma coisa, eu complemento aí, Gui. Olha aqui no ultrassom agora um pouquinho, dá uma ênfase. Olha como o paciente tem que estar bem relaxado. Então tem que ter... A equipe anestésica é fundamental, porque vai gerando choque e contração. Então, cada choque é a contração que gera. No começo, que a gente não tinha um protocolo bem definido de anestesia, o paciente quase que pulava da mesa. Eu não sei se o Guilherme pode falar melhor do efeito da energia cardiovascular, que na próstata a gente não tem, mas no pâncreas a gente tem. No pâncreas isso é uma cautela muito grande. A gente tem uma preocupação. Não estamos ouvindo o Mariotti. Estão ouvindo? Está fechado. A gente não está escutando aqui, viu, Ari? Ele vai ajeitar aqui. Tá? Ele está em bloqueio neuromuscular? Oi? A gente usa, para toda a terapia focal, a gente acaba fazendo hack mais geral, tá? Mas dá para fazer um bloqueio de pudendo. Mas o nosso protocolo é igual ao de prostatectomia radical, é hack mais geral. Foi? E isso é o que a gente tem feito, tá?
Então, Nari, só complementando em relação a essas alterações hemodinâmicas e cardiovasculares. Vai lá. Parou de funcionar o microfone. Agora vocês estão ouvindo? Bom, então ele já complementa. Eu vou voltar aqui para a tela do ultrassom. Então, vocês estão vendo a contração muscular do elevador do ânus. Então, olha bem no ultrassom que a lesão está no meio e a gente está gerando o tratamento. Então, agora a gente está na agulha 1 para a agulha 4. Então, está aqui a energia acontecendo. Quer botar com o mouse? O Mariotti vai mostrar. A energia nesse momento está entre o 1 e o 4. Tá bom? Dr. Duran? Yes? Yeah, sorry, just another question about the learning curve. How many patients do you think you need to be confident enough to do it? Yeah. I believe that it depends of the background of the surgeon. If the surgeon has a very good experience in transperineal biopsy, the learning curve is shorter. Here we do this treatment as a partner with the radiologists that they are a large experience. So our learning curve was very easily. I believe that the challenge is how to understand the energy. Where is the best place to place the needle? It depends of each case. So I believe that there is a learning curve, but depends of the background of the people, the background of transrectal ultrasound, and how they manage a needle, transperineal needle. Okay. Uma coisa interessante, né, em comparação até com o Raifu, que pós-radioterapia a gente se preocupa bastante com as calcificações intraprostáticas, né? Muitas vezes a gente tem que acabar fazendo a RTU para remoção dessa calcificação. Nesse caso, me parece que não é uma preocupação para você, certo? Certo, não é uma preocupação. É óbvio que se a gente tiver pós-braquiterapia, como tem um metal que afeta muito o trajeto de energia, não é recomendado. Mas calcificações para a gente não é um problema. E o que também não é um problema é a espessura do reto. Porque já aconteceu de eu fazer Raifu em pacientes pós-radioterapia, que o reto é espesso e eu não consigo ter a margem de segurança que é 1 centímetro. E com isso inviabiliza o tratamento do Raifu. Daí nesse cenário, a abordagem transperineal, seja ela com eletroporação ou crio, eu acho que ganha um destaque. Mariotti, agora tá... Sim, acho que foi, né? Só para voltar um pouquinho, que falhou o som aqui. Então, em caso de resgate pós-braquiterapia com semente, tá contraindicado o procedimento? Sim, está contraindicado. Eu não acho que... Não tem nada formal, mas eu não acredito que seja uma boa escolha. Eu acho porque vai ter o metal e vai interferir. Eu acho que para braquiterapia, pós-braque ou a cirurgia, ou mesmo a crio. Eu acho que a crio é uma boa alternativa para a gente nesse cenário, porque nem o Raifu vai poder ser utilizado. Transpondo também a experiência que a gente tem com stents biliares, né? Como a gente faz, às vezes, fígados centrais, e é uma preocupação, às vezes, a gente trocar esse stent biliar metálico por um stent plástico. Então, acho que pode ter algum grau de aquecimento do tecido também. A primeira versão do Raifu que a gente teve no Brasil, o Ablaterm, ele teve um upgrade para fazer resgate pós-braquiterapia com semente, mas o Focal One, acho que até hoje não tem, né? Eu desconheço. Porque o que acontece? É som reflete com a parte sólida, né? Se o som reflete com a parte sólida, atrapalha a condução dele. Então, às vezes que a gente vê recorrência pós-Raifu é justamente atrás de uma calcificação, porque o som bate na calcificação e não pega a parte de cima. E a radioterapia tem alguma coisa assim, que algum ponto da próstata não pegou, não sei se movimentou, porque em geral, se você faz acompanhamento e faz diagnóstico precoce da recorrência pós-rádio, geralmente essa lesão é focal. Então, aí sim, um candidato perfeito para a gente fazer uma terapia ablativa. Maria, você que tem experiência com pelo menos 3 das fontes de energia, né? Crioablação, eletroporação e Raifu. Você acredita no papel de uma terapia à la carte, selecionar de acordo com localização, ou você acha que você tendo a fonte de energia, você consegue, principalmente a eletroporação, né, que é o que a gente está discutindo aqui, você consegue ablar qualquer região da próstata? Eu acredito à la carte, né? Eu, você e o Matheus, a gente veio da escola do Montsouris, então eu acredito, a gente veio da escola do Eric Barrett. O que eu acredito que hoje a gente evoluiu muito no sentido de localização da lesão e identificação dos locais. Eu acredito que para doenças apicais eu tenho uma certa preferência pela eletroporação, justamente pela segurança da energia não destruir a musculatura. A parte periférica, médio-base, eu gosto do Raifu.
E a parte central, anterior, eu prefiro ou a crio ou a eletroporação. Por quê? Porque o HIFU ele tem que atravessar o reto para chegar na zona anterior. As técnicas transperineais não precisa. É uma pena que a gente não pode fazer HIFU no Brasil. Eu acho que a gente está atrasado em relação ao mundo. Hoje até as seguradoras nos Estados Unidos pagam pelo procedimento. Então está crescendo de forma absurda nos Estados Unidos. A gente teve a oportunidade de treinar e fazer os primeiros casos nos Estados Unidos. Depois eles ultrapassaram por causa dessa regulamentação retrógrada. O que eu gosto de destacar em relação à indicação, sempre como tratamento primário, eu indico cirurgia ou radioterapia como primeira linha. Só que não é todo paciente que é bom para terapia radical ou ele não quer a terapia radical. Então, ou é um paciente que é super obeso, múltiplas cirurgias abdominais, fez uma PTV, fez um roll-up, alguma cirurgia que possa dificultar, algum procedimento que possa dificultar a nossa cirurgia. Quando isso acontece, eu prefiro fazer uma terapia focal se for uma doença unilateral. Eu acho que é o caso perfeito, alternativo. Agora, pós-radioterapia, por melhor que o cirurgião robótico seja, eu falo que eu tenho experiência de 4.000 casos, a cirurgia é desafiadora pós-radioterapia. E aqui não é nada desafiador. Então a gente tem, pelos estudos, o mesmo controle oncológico e melhor controle e melhor resultados funcionais. Então, para mim, hoje não faz nenhum sentido para quem tem a tecnologia não oferecer para o paciente essa alternativa. Eu acho que hoje a gente tem obrigação no nosso consultório, pacientes com recorrência pós-rádio, oferecer esse tipo de terapia. Mariotti, quer complementar? Só para deixar claro aqui para a nossa audiência, com relação ao diagnóstico e a seleção desse paciente. Então, hoje, quando você tem uma recidiva pós-radioterapia, obrigatoriamente você tem que fazer uma biópsia sistemática de todas as regiões da próstata para o seu planejamento, ou se você tiver uma ressonância, um PET-CT ou um PET-ressonância, você pode abrir mão de biópsia para tratar esse paciente. O Mariotti fez um estudo sobre isso, publicado, então ele vai explicar para a gente o que ele pensa. Não, sem dúvida, entra num cenário de uma ressonância de qualidade ser fundamental. Não adianta uma ressonância magnética, hoje tem critérios de qualidade de ressonância magnética, um bom radiologista abdominal no laudo dessa ressonância, e depois uma biópsia transperineal, idealmente transperineal, né, que a gente sabe que amostra melhor o tecido, e não só no alvo, né, isso se reflete no valor preditivo positivo da ressonância magnética, que a gente sabe que não é 100%, né, então 10 a 12% em média no trabalho que a gente fez aqui, você pode ter lesões clinicamente significativas fora da lesão do alvo. Então, por isso que até hoje a gente faz a biópsia sistemática ou randômica em todos os pacientes, mesmo que tenham uma lesão focal. E na terapia focal, isso é ainda mais importante, né? Porque você vai ter que tratar essa eventual área, às vezes você estende, né? E acho que, só complementando, que eu lembrei de falar aqui, um PET-PSMA pré também, né? Acho que é fundamental. É fundamental. O que acontece? Quanto mais conservador a gente mais a gente precisa no pré-operatório. Então, no começo da nossa casuística, a gente aceitava casos com biópsias fora, ressonância de fora. Então, a gente, no início da casuística, teve alta taxa de recorrência outfield, ou seja, uma doença fora que não estava mapeada. Depois, a gente já passou a repetir os exames aqui em casa. Então, daí a gente reduziu de forma significativa a recorrência outfield e daí aumentou um pouquinho a infield, porque a gente começa. A gente evoluiu com a nossa técnica, no HIFU fazendo double tap e aqui também aumentando energia, e agora eu acho que a gente está num padrão bom. A gente consegue ter uma segurança importante outfield e também infield, então entregando o melhor que a gente pode do ponto de vista oncológico para o paciente. O procedimento acabou, tá? Só para vocês saberem, já acabou, né? Durou a agulha e durou 20 minutos. É isso que é a média de duração. O desafio na curva de aprendizado é o bom posicionamento das agulhas. E nesses 50 casos que vocês têm, todos foram de resgate pós-rádio? Não, a gente tem dos dois, tá? A maioria nossa, na verdade, é primário, tá? Do nosso protocolo, tá? Então, mas a gente tem alguns casos de pós-rádio. Então, aqui ainda poucos são referenciados para nós ainda, né? Então, acho que é questão de cultura. O que eu vejo muito radioterapeuta fazendo re-rádio. Então, eles estão fazendo um SBRT numa recorrência local. Olha onde a gente foi parar. Então, é muito melhor fazer um tratamento desse do que fazer uma re-rádio. Mas você vai numa mesa de radioterapia, eles estão fazendo re-rádio nesses pacientes. Uma indicação legal também é a recorrência pós-prostatectomia também, né, Ari? A gente tem alguns casos, tem 6 e 7 casos que a gente fez de nódulos, geralmente próximo da anastomose ou da base da vesícula seminal, ali onde a recorrência é mais comum. Pega no PET-PSMA ali uma recorrência bioquímica, né?
E aí a gente consegue com a eletroporação e com muita segurança que com outras energias a gente não iria, né? Seja terapias quentes ou frias. A gente até teve caso de crio, a gente teve caso de Haifu, mas acho que a eletroporação ganhou nesse ponto. O caso que ele está citando é um paciente que foi operado, fez uma prostatectomia radical, teve uma recorrência, ou ele fez uma radioterapia também depois, já de resgate pós-cirurgia, e mesmo assim aparece uma lesão perto da anastomose. Você já não tem mais muito o que fazer, é só hormônio. Esse paciente a gente trata, a gente põe a agulhinha lá, queima essa doença e deixa o paciente livre de bloqueio androgênico por muito mais tempo. Então, esse cenário pós-cirurgia e pós-rádio, a gente tem ganhado espaço. E também pós-cirurgia, antes da rádio, a gente pode também estudar esse espaço, que eu acho que é menos mórbido do que uma radioterapia, se a gente acreditar realmente que a recorrência só está ali por causa de uma margem, alguma coisa assim, né? Muito bom, Ari. Parabéns pelo seu tratamento. A gente acabou aqui o tempo da sessão. Fico muito feliz aí de ver essa cirurgia ao vivo, algo inovador, e muito mais feliz pelo interesse da plateia, plenária toda cheia. Indicação perfeita e realização muito bem executada. Agradeço também os membros aí da mesa e vamos dar seguimento ao programa. Só queria agradecer. Tem alguma consideração final, Ari? Sim, eu queria agradecer a comissão organizadora por isso, o Alexandre Pompeu aí, que ajudou a gente bastante, o Maluf. Agradecer aqui o Einstein por estar dando suporte para a gente realizar isso, o Gobo, que é o nosso coordenador da radiologia intervencionista, que deu todo o suporte de infraestrutura, e a empresa, a Angiodynamic, que é da Nanoknife, que fez a doação aqui dos equipamentos para que a gente pudesse fazer esse procedimento ao vivo para vocês. Mariotti? É isso, só agradecer aí, dizer que a estrutura toda está disponível. Quem tiver interesse a se aprofundar um pouco mais, podem vir visitar a gente aqui. Eu e a Ari estamos sempre de portas abertas. Sexta-feira tem um curso de terapia focal aí, então não percam, nós vamos aprofundar os assuntos. Tá bom? Muito bom. Parabéns, gente. Obrigado. Boa.